no Evangelho de Lucas. Essa foi a primeira palavra que você pegou, a primeira vez que você pegou o microfone. Glorificado e exaltado seja seu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. E Lucas, meus irmãos, nos conta a história do filho pródigo. Uma parábola contada por Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi 100% homem e 100% Deus. Andou nessa terra, fez milagres, coisas maravilhosas, curou enfermos, expulsou demônios e deixou um legado maravilhoso. Aleluia. Como todos nós sabemos, ele pagou um preço muito caro para hoje estarmos aqui sentados. Aleluia. Ele falava com parábolas, aleluia, aos seus apóstolos. Lucas não esteve com Jesus, mas ele foi um dos que mais escreveu, detalhou muito bem a Bíblia. Aleluia. Ele detalhou muito bem o seu livro. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Conta a história de um jovem. Esse jovem, ele era filho de um fazendeiro rico. Jogado nos dias de hoje, ele seria um homem de muito poder empresarial, industrial em suas mãos. Aleluia. Aquele filho doido deste homem, então falou para ele: Pai, me dá-me, Senhor, uma parte da minha herança. Aleluia. Glória a Deus. O pai então simplesmente deu ao filho. O filho naquele dia então pegou tudo e se mandou para a cidade grande. Estourou todo o dinheiro e começou a passar fome. Começou a passar uma situação horrorosa e odiosa. Aleluia, glória a Deus. Por não ter escutado o teu pai. Aleluia, glória a Deus. Nesse instante, meus irmãos, eu vou sair um pouquinho da pregação do que o meu Deus manda embaixo do meu coração e fala alto. Aleluia. Contar uma pequena história também, meus irmãos. Um pequeno testemunho de um jovem. Aleluia. Esse jovem, ele cresceu dentro da igreja. Esse jovem, ele sabia de qual a história de Abraão, Isaac e Jacó. Esse jovem, ele foi discipulado pela sua família. Aleluia. Ele foi uma igreja enorme, grandiosa e maravilhosa, linda e bela. Todos os domingos ele recitava versículos. Ele levava sempre uma pequena, como posso dizer, uma pequena colinha na mão. Aleluia. Ele recitava e olhava, porque ele não entendia muito aquilo. Porque a palavra de Deus ainda não tinha entrado no coração dele, porque ele era muito pequeno. Mas ao seu crescer, ao seu desenvolver, esse jovem chegou a certa idade da adolescência, a idade da rebeldia. Nessa idade, meus irmãos, como todos nós conhecemos e já passamos, e muitos ainda irão de passar aqui. Aleluia. Essa idade é uma idade muito difícil, dos 12 aos 13 anos. Aos 13 anos, então, ele já queria ir na seu nariz para cima, já bate o peito, bate a mão no peito e fala: eu sou dono de mim mesmo. Esse jovem não se desvia dos caminhos do Senhor. Se desvia, não olha mais para Deus como ele olhava antes quando era pequeno. Aleluia, glória a Deus. Então, desse desgrudar de Deus, esse desviar do nosso Senhor, ele então começa a dar um caminho muito horroroso, um caminho tenebroso, um caminho de trevas. Aleluia. Esse jovem, ao andar neste caminho, aleluia, começa simplesmente a usar primeiro um cigarro. Logo depois desse cigarro vem a bebida. Logo depois da bebida vem a droga. Logo depois da droga vem as mulheres e a prostituição. Tem tudo aquilo que o nosso Deus odeia, porque o nosso Deus é santo. Aleluia. Ele não abomina todo tipo de pecado. Para ele não tem pecadinho. Todo pecadinho para ele é pecado. Não tem pecado, ele tem nada, é pecado perante os olhos do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse menino então se desvia e começa a fazer tudo isso. Começa a trazer pânico à sua família e à sua mãe. Aleluia, criado sem o pai. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome, Senhor. Esse menino, amada igreja, sou eu, para a honra e glória do meu Senhor. Esse menino sou eu, meus irmãos. Ao desviar dos caminhos do Senhor, comecei com um simples cigarro. Aleluia. Fumada não vai dar nada, não. Há uma influência dizendo, Satanás usando. Não vai dar nada, não. Você pode fumar. Ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Ao começar daquilo logo vem, aleluia, vem começando com a cerveja. Logo depois vem passando para outros tipos de bebidas mais pesadas. Aleluia. Aos 17 anos eu já tinha entrado no meu primeiro como alcoólico. Aleluia. Glória a Deus. Logo depois disso, meus irmãos, desse primeiro como alcoólico, veio o segundo como alcoólico. Desse segundo como alcoólico, eu me lembro bem, estava tendo uma festa na minha casa. Eu, em vez de eu estar lá dentro com os meus parentes, comendo carne assada. Aleluia, glória a Deus. Lá dentro, eu estava do lado de fora, como se diziam ser os meus colegas. Aqueles que estavam comigo do lado de fora, enquanto eu estava bebendo com eles e fumando. Aleluia. Logo depois eu
peguei e continuei a beber muito mais. Misturei outras bebidas muito mais pesadas. Eu ainda era novo, meu corpo não estava suportando aquilo, porque aquilo era novo para mim, meu organismo também não conhecia aquilo. Aleluia. Eu entrava no meu segundo pulmão alcoólico. Aleluia. Logo eu já acordo de manhã cedo, já na cama, está escrito. Aleluia. Eu olho para todos os lados e olho onde estão as minhas roupas, o que aconteceu ontem. Quando vem a minha mente, a minha memória, aleluia, que eu estava com aquelas pessoas que diziam ser meus amigos. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome, Jeová. Logo depois daquele dia, a minha mãe simplesmente falou: você não vai mais sair com essas companhias. E o que eu simplesmente fiz, aleluia, desde que eu desviei dos caminhos do Senhor, não obedeci ao que a minha mãe fala. A Bíblia fala para obedecer aos nossos pais. Aleluia, glória a Deus, eu não obedeci de forma alguma. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome, Senhor. Então daquilo ali, meus irmãos, veio a começar. Logo depois daquilo veio a droga. Logo depois da droga veio a prostituição. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome, Senhor. Comecei a usar todo tipo de droga, entre maconha, comecei a cheirar cocaína, aleluia, até gás de cozinha. Eu subi para poder entender a noção do tempo. O lema das pessoas que eu andava era esse, aleluia. Um dia que eu não estivesse louco da cabeça era um dia perdido para mim. Não era um dia, era um dia sem sentido. Aleluia, Senhor. Enquanto a minha família, a minha mãe nesse tempo já tinha voltado aos caminhos do Senhor, estava na igreja buscando a mim, a essa alma que estava perdida, eu estava no mundo aprontando. Pisei meu pé em terreiro de candomblé e vários outros tipos, feitiçaria e macumbaria. Aleluia. Então comecei a me aprofundar nas trevas de cabeça. Ao entrar nas trevas, eu tinha um sonho. Aleluia. Esse sonho era de ser roqueiro. Aleluia. A Bíblia fala muito bem assim: aquele homem que não segue a sua razão, e sim ao seu coração, ele é tolo. Eu segui ao meu coração. Aleluia. Em Provérbios diz isso. Eu segui o meu coração, esse sonho. E esse sonho do qual eu queria, então é isso que eu tenho nas orelhas, cicatrizes e tatuagens dos meus pulsos. Aleluia. Glória a Deus. Logo após isso tudo, meus irmãos, lá estava eu um dia à noite, aleluia, num pé da serra, num monte onde eu vou lá para orar, me ajoelhar diante da pedra onde eu fumava maconha e cheirava, aleluia, aleluia, Senhor, hoje eu vou para orar, hoje eu vou para glorificar o meu nome, Senhor, mas naquele tempo, meus irmãos, eu ia lá para poder fazer aquilo que Deus não gosta, aleluia, abominação diante dos olhos de Deus. Enquanto eu estava lá já louco, de tanto beber, de tanto fumar, de tanto cheirar, aleluia, minhas narinas só iriam sangrando, aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Nesse tempo eu já estava trabalhando, já conheci a irmã Josinete, aleluia, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Naquele tempo, naquele dia, então, meus irmãos, era um sábado à noite, eu estava lá cheirando, fumando e bebendo, já estava louco já na cabeça, aleluia, já estava com toda aquela turma que eu andava, todo mundo, nosso lema era andar de preto, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Andava totalmente de preto, mas com camisas com desenhos para os monstros de todas as maneiras de cadeiras, e naquele tempo eu já tinha feito até pacto com o diabo. Eu fiz, aleluia, e entreguei, foi pacto de sangue à mesa. Aleluia, Senhor. Naquele dia eu já estava com legiões em mim. Eu já estava com o demônio que ele tinha as unhas encravadas bem aqui nesse peito e falava no meu ouvido: você não vale nada, você não é ninguém. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia, creio eu que naquele dia, quando eu estava lá bebendo e fumando, aleluia, foi o último dia que eu andei com aquelas pessoas que diziam ser os meus amigos, aleluia. Naquele dia, meus irmãos, Deus me deu uma visão, aleluia. Mesmo desviado, Deus me deu uma visão, aleluia. Mostrou a minha mãe ajoelhada, perante a cama, chorando ao presença do Senhor e falando: meu Deus, traz meu filho para mim, mesmo que seja sem um braço, sem uma perna, mas traz ele de volta para mim. Aleluia, pelo menos eu vou cuidar dele. Aleluia, glória a Deus. Eu vi aquela visão, meus irmãos, escutando uma música mundana. Nessa música falava de um jovem que tinha se perdido e com 18 anos estava preso por homicídio.
Eu tenho marcas nas minhas pernas, nas quais eu apanhei de policiais. Aleluia. Todas as noites eu apanhava. Glória a Deus. Porque o mundo tem isso aí para oferecer a nós. Aleluia. Só destruição, só derrota. Aleluia. A partir daquele dia, meus irmãos, eu não andei mais com aquela companhia. Quando eu cheguei em casa de manhã, eu não andei mais. Mas naquele dia, Jeová já tinha colocado as mãos dele sobre mim. Aleluia. Naquele dia, Jeová já tinha colocado as mãos dele sobre mim. E como está escrito no livro de Jeremias, quando Deus dá a Jeremias, para mostrar como ele faz quebrar o vaso, amassa, destrói o vaso, refaz de novo para ser cheio de azeite. Deus já estava fazendo aquilo comigo. Deus me deixou trancar 1 ano dentro de casa, com medo de sair do outro lado da rua. Não porque eu deveria querer, mas porque eu não tinha prazer em andar do lado de fora. Aleluia. Glória a Deus. Deus fez isso comigo, me deixou 1 ano trancado. Eu já não usava mais drogas, mas eu bebia e fumava todos os dias. Eu não sabia como eu acordava para ir trabalhar, como eu conseguia ficar de pé todos os dias de madrugada, até as 2 da tarde. Eu não sei como eu fazia isso. Aleluia. Glória a Deus. Um obreiro meu, presbítero, falou: é porque você já tinha tomado como rotina, pastor. Eu falei: não era rotina, não era rotina. Porque todas as noites, meus irmãos, se eu não bebesse, para eu poder me embriagar, aleluia, eu pisava no inferno. Eu digo sim, porque eu pisava no inferno. Todas as noites eu não tinha sonhos, somente pesadelos horrorosos, dos quais eu estava machucando, matando alguém ou alguém me matando. Aleluia. O diabo usou até a imagem da minha avó, uma mulher santa presente na presença do Senhor, uma mulher virtuosa, aleluia, que morreu, glória a Deus, na presença do Senhor e hoje descansa nos braços desse amo. Aleluia. Usou a imagem dela na minha frente para falar: eu morri por sua causa, foi pela sua culpa que eu morri. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Eu acordava, meus irmãos, sem suar. Aleluia. Eu olhava para cima e pensava: por que eu? Por que logo eu? Porque eu não consigo parar com isso. E a cada dia aumentava mais, a sede aumentava, e o desejo de fumar mais e mais e mais e mais. Não tinha fim. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Até o dia também que eu encontrei a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela falava, a irmã Josineide também, mas também nesse tempo, uma pastora da rua da minha casa, eu estava indo para o curso que eu fazia, eu ainda fazia esse curso, porque a minha mãe tinha, ela falava comigo para fazer, e como Deus já tinha tocado no meu coração a dor que minha mãe estava passando, ela era uma diaconisa, aleluia, é uma mulher muito usada na mão do Senhor, muito usada em revelações, aleluia, glória a Deus. Eu ia fazer esse curso porque ela queria, porque ela tinha o sonho de agradecer alguém na vida. Aleluia, glória a Deus. Essa pastora veio em direção a mim e simplesmente falou: meu filho, Jesus te ama. Eu estava todo de preto, com um boné, aleluia, com cabelo grande, e com um coturno bem enorme. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo que vinha dizer de Jesus para mim, aleluia, que eu falava: sai de perto de mim. Ou simplesmente eu usava a Bíblia: apartai-vos de mim que eu vós não te conheço. Aleluia, glória a Deus. Porque desviada dessa maneira, dessa forma. Aleluia. Ou ele fala bem assim: não, eu não quero voltar, não. Ah, não sei. Ou então ele fala, ele usa a Bíblia contra você e te deixa envergonhado. Porque o diabo também, ele foi anjo. Aleluia. Essa palavra conta até melhor de muitos. Aleluia, Senhor. E naquele dia então eu fui no culto da igreja dela. Naquele culto, a palavra toda parece que foi direcionada somente a mim. No meio de tanta gente, era uma igreja bem pequenininha, muito menor, bem pequena, mas era lotada até do lado de fora, até hoje. Aleluia, glória a Deus. A palavra foi toda direcionada a mim e falava muito bem assim o pregador: você vendeu a tua alma, você se vendeu ao diabo, e hoje o que é que você tem? Aleluia, você está feliz? Você está alegre? Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado seja o seu santo nome. Aleluia. E essa palavra, aleluia, o pregador, quando ele iniciar a abrir, caiu em Eclesiastes 12, ele já falou, aleluia,
grande no teu Criador, na tua velocidade. Antes que os maus dias venham e você fale, não deixe o comportamento deles. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Eu andava nas ruas, meus irmãos, pessoas paravam na minha frente e apontavam o dedo para mim bem assim: você não é ninguém, você não é nada. Aleluia. E passava por mim adiante. Simplesmente olhava e ia para de cima. Porque eu sempre era muito curioso, era sempre irado. Porque a pessoa que não dormia, a pessoa que só bebia e fumava, dia e noite. Aleluia. Como estava a situação na minha cabeça? Não era das melhores. Aleluia. E quando eu ia para cima da pessoa simplesmente virava para trás e falava: o que você quer comigo? O diabo usava pessoas ímpias na minha frente de uma maneira bem deslavada. Aleluia. Para me humilhar. Glorificado e exaltado seja Jesus. Através de várias campanhas na minha casa, que a minha mãe fazia junto com pastores, ela saiu em várias igrejas distribuindo a minha foto para pessoas. Aleluia. Porque quando eu era pequeno, meus irmãos, uma tia minha Deus deu uma revelação a ela. Aleluia. Essa revelação era que eu estava na frente de uma igreja, pregando, conduzindo um rebanho, estava de terno. Aleluia. Já era grande. Aleluia. E nesse tempo a minha tia falou para a minha mãe, o nome da minha mãe é Karen: Karen, o Luciano, você não imagina, mas vai ser o pregador da palavra. Deus me deu uma visão maravilhosa dele, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não é na nossa igreja, meu irmão. Aleluia. Não é. Em outra igreja. E ele já era grande, já era forte, se tornou um menino muito grande. Como isso aconteceu, ele era bem magrinho. Aleluia. Glória a Deus. E nessas campanhas que faziam na minha casa, meus irmãos, um dia então eu resolvi ir na igreja da minha mãe, por ela insistir, pela minha noiva, nesse tempo minha namorada insistir. Aleluia. Eu já não estava bebendo nem fumando, estava tentando me controlar, mas o homem sem Deus, ele não é ninguém, ele não é nada perante essa terra. Aleluia. Glória a Deus. Na igreja da qual eu fui, o pastor da minha mãe naquele tempo simplesmente disse: jovem, venha para cá. Simplesmente eu levantei, chorando, porque sempre quando eu ia lá eu chorava. Glória a Deus. Porque era o tempo que Jeová estava amassando, Jeová estava quebrando para fazer vaso novo. Aleluia. O pastor falou a revelação para mim. Aleluia. Deus usou ele para falar comigo e falou: um dia, menino, você vai estar aqui pregando esse evangelho. Da mesma maneira que eu, segurando o microfone dessa mesma forma, você vai estar sendo usado na mão do Senhor. Naquele dia, meus irmãos, criou dentro do meu coração um desejo de eu estar lá mesmo. Eu me lembrei quando eu era pequeno, quando eu recitava aqueles versículos na minha mão. Eu me lembrei quando eu era na mocidade da igreja na qual eu era. Eu me lembrei, eu era na congregação cristã do Brasil, a igreja do Bel. Aleluia. Glória a Deus. Lá não tem pastores, esses anciões. E eles diziam: esse menino, quando crescer, ele vai ser alguém, porque ele gosta, ele quer aprender. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome. E a partir daquele dia, meus irmãos, eu comecei a frequentar aquela igreja, porque eu queria saber mais. Eu queria mais revelações. Eu queria saber o que ia acontecer comigo. Se esse Deus não pode falar, eu mesmo Deus não sou no passado. Se aquela mesma voz que falava comigo e ia falar comigo novamente, eu queria saber. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o seu nome. Todos os cultos eu chorava sem parar. Nas campanhas em casa, Deus usou um vaso. Esse vaso falou para mim: jovem, você já tentou se matar? Eu simplesmente, com a cabeça baixada, aleluia, só falei sim, várias vezes, não foi poucas. Aleluia, me tentei matar, porque eu escutava vozes no meu ouvido todos os dias, pesadelos, vozes, não dormia. Aleluia, glória a Deus. E ela falou para mim: meu Deus, eu só quero que o Senhor me leve dessa terra, que o Senhor me mate e me leve para morar contigo, depois que eu ver esse jovem ser levantado. Aleluia, glória a Deus. Só quando o Senhor transformar e ele levantar na minha frente para eu ver com esses olhos. Aleluia. Depois disso, o Senhor pode me levar para morar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Minha mãe trocou de uma igreja para outra, na igreja da esquina da minha casa. Aleluia. Nessa igreja então eu comecei a ir. Lá para mim eu chorava, já era outro pastor.
Esse outro pastor, aleluia, ele falava revelações várias, porque a igreja também era muito pequena, e só tinha apenas 3 membros, eu, ele e a minha mãe, aleluia. Parece que tudo tinha feito somente para mim, e todas as revelações só eram para mim, aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o seu santo nome. E naquele dia, meus irmãos, eu estava tão aflito naquela igreja, mas tão aflito, que eu me ajoelhei na cadeira, simplesmente chorei ao Senhor, chorei na sua santa presença e falei: se o Senhor existe de verdade, se o Senhor é Deus mesmo, eu quero que o Senhor fale comigo no meu coração para eu te aceitar de novo na minha vida. Eu quero que o Senhor fale comigo nesse coração de aço, nesse coração de pedra, que palavra nenhuma, que nada consegue quebrar isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ou o Senhor fala comigo dentro do meu coração, ou o Senhor me mata, porque eu não quero mais viver nessa terra de maneira alguma. Me mata e me leva direto para qualquer lugar, seja nas profundezas, para mim não importa, porque eu já vivi no inferno. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia o pastor fez a petição: quem aceita Jesus ou quer fazer a aliança com Deus? Aleluia, glória a Deus. Ele olhou para mim e falou: Luciano, aleluia, você tem um desejo de voltar aos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E mesmo assim, de cabeça baixa. Aleluia. Fiz isso. Aleluia. E ele fez de novo: Luciano, e se amanhã for teu último dia e você morrer? Se amanhã você morrer sem o perdão do nosso Senhor, o que vai ser de você? A sua família vai chorar, mas vai passar. E você? Para onde você vai? Você sabe muito bem quem fala no teu ouvido e quem está com as vezes encravadas no teu peito. Aleluia. Você sabe quem faz você beber e fumar. Você sabe quem é que te dá esses pesadelos. Você sabe quem é que usa essas pessoas para falar coisas horrorosas contra você, se você ao menos conhecer. Você sabe bem. Aleluia. Naquele momento, meus irmãos, eu fui esperto, posso assim dizer assim. Levantei a minha mão e falei: eu aceito esse Jesus novamente na minha vida. Naquele dia, meus irmãos, Jesus falou no meu coração: você voltou, meu filho, para mim. Aleluia. Naquele dia, meus irmãos, Jesus falou de novo no meu peito. Aleluia. O demônio que estava travado no meu peito, eu tive com as garras travadas. Falava no meu ouvido: por que você fez isso? Essa igreja, esse lugar não é para você. Você não pertence a esse povo. Aleluia, glória a Deus. Eu falei: aleluia, esse recado eu vou levar, filha. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia, meus irmãos, eu falei para o demônio que estava cavado em mim. Eu falei: nesse, a partir de hoje, eu quero voltar ao caminho do meu Deus. E você tirar as licenças de tirar as mãos do meu peito e falar no meu ouvido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia, meus irmãos, voltei à igreja. Aleluia. E ao buscar a Deus, buscando e buscando, ainda caí 2 vezes. Aleluia. Mas a última vez a qual eu caí, levantei, meu Deus falou: você não cai nunca mais. Aleluia. Porque agora quem está segurando na tua mão sou eu. E eu estou segurando o filho contigo, meu filho. Eu sou o meu Deus. Aleluia. Se eu não te deixei morrer no mundo, não é agora que eu vou deixar você morrer. Naquele dia então em diante, meus irmãos, aleluia, voltei à presença do Senhor. O meu Deus voltou a falar em meu coração. O meu Deus voltou para a minha vida. O meu Deus que não me deixou morrer na rua. O meu Deus que não me deixou usar a arma sem pai. Tive calabouço de luta na praia. O meu Deus voltou de novo para estar comigo. E como filho próximo, aleluia, voltando a palavra, voltei a casa do meu pai. Pai, para ele: Senhor, eu peguei perante a ti. Aleluia, me faça pelo menos um dos seus empregados. Aleluia, glória a Deus. Ele vai acreditar voltei a ser mordomo de Cristo. Voltei a ser soldado do Senhor. Voltei a ser ovelha. Glória a Deus, voltei a ser ovelha. Mas com uma diferença. Ovelha sim, mas com o espírito do leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Que o seu nome seja mais do que glorificado. Nesta noite eu quero agradecer essa rica oportunidade, meus irmãos.
estabelecida como uma flecha guiada pelo Espírito Santo para nós. Aleluia. Glória a Deus. Lembra que se tornou, aleluia, semente. E essa semente se tornará árvore e dará frutos para o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou passar para a pastora. Aleluia. E as palmas para o nosso Senhor Jesus.